Listas de substituição. Clique em novo. Aqui nós temos no cabeçalho o número da lista, a data, você pode alterar essa data de criação. Dê um nome para sua lista. Vou colocar lista exemplo vegetais. Aqui você dá um nome que você possa depois pesquisar e você possa lembrar. Ali pode ser uma lista vegana ou qualquer outro tipo de nome que você lembre depois. Muito bom. Observe agora, eu tenho até 8 grupos de listas aqui, ó. Esse primeiro eu posso selecionar aqui. Veja, poderia selecionar esse grupo, mas eu prefiro digitar. Eu vou colocar vegetais crus. E na outra, no grupo 2, eu vou colocar cozidos, para eu poder exemplificar aqui. Cozidos. Vou colocar o número 2 aqui. Perfeito. Agora eu vou adicionar os alimentos dos meus grupos. Eu vou adicionar da tabela Taco, mas você pode utilizar a IBGE ou a tabela de alimentos, meus alimentos, onde você cadastra os seus próprios alimentos. Clicando em Taco, eu vou fazer um filtro, mas eu vou filtrar não pelo nome do alimento. Eu poderia filtrar, por exemplo, beterraba. E colocar aqui beterraba crua. Mas como eu quero facilitar aqui a inserção de dados, eu vou colocar a palavra crua, certo? E vou filtrar todos que possuem essa palavra. Então ele já vai facilitar aqui nesse exemplo. Eu vou colocar a selga, vou colocar beterraba crua e vou colocar a cenoura. Muito bom. Agora eu vou fechar, eu já tenho 3 alimentos aqui nesse exemplo. Eu vou inserir os alimentos cozidos. Então, cozida deve ser a palavra que eu preciso. Eu vou colocar aqui beterraba cozida, cenoura cozida e mandioca cozida. Perfeito? Agora eu vou voltar no grupo 1 e vou demonstrar como você manipula a medida caseira, quantidade e gramas. Você pode fazer uma alteração manual. Posso alterar aqui para 50 gramas, dizer que isso equivale a uma xícara, xícara média. E eu acabei de medir aqui, eu tenho uma balança, eu pesei e a medida caseira que eu considerei foi essa. Perfeito? E eu posso dizer para... quando eu alterei 50 gramas, ele já fez aqui a regrinha e já colocou o equivalente em calorias para 50 gramas. Os macronutrientes e fibras também ele recalculou, tá bem? Sempre que eu altero as gramas ou quantidade, ele já recalcula essas nutrientes e calorias, tá bem? Então, continuando, eu poderia dizer que eu quero que ele consuma 5 xícaras. Olha lá, me daria 52 calorias. Aqui existe uma regra, é sempre da esquerda para a direita. Então eu altero gramas, medida e quantidade, tá bem? Porque se eu voltar aqui, ó, e vamos dizer que eu coloque 300 gramas, ele vai redefinir para 1, tá bem? Então a regra é, eu adiciono um alimento de 100 gramas nas tabelas, Taco, IBGE, a quantidade de 100 gramas, perfeito. Tabela meus alimentos, eu defino se são 100 gramas ou se são, se eu clicar aqui em novo alimento, ó, eu posso colocar que são 70 gramas ou 70 ml e definir aqui os nutrientes, tá bem? Mais tabela Taco e IBGE são 100 gramas sempre que eu adiciono. E ele já irá recalcular aqui o equivalente, tá bom? Então tem essa regra de alterar primeiro gramas, medida caseira e quantidade, porque senão ele redefine para 1. Se eu voltar em gramas e alterar depois, ele redefine para 1. Essa é uma regra. Eu vou voltar aqui para 100 gramas, tá bem? Muito bom. Então eu tenho aqui, eu vou apagar a medida caseira, porque o objetivo é facilitar, né? Então aqui eu inseri manualmente uma medida caseira, clicando 2 vezes em medida caseira. Mas eu posso selecionar o alimento, veja só. Vou selecionar esse terceiro e adicionar aqui em M. Clicando em M, ele vai abrir a tabela de medidas caseiras do IBGE. Ele sempre traz o código do alimento, tá bem? Da medida caseira. Por exemplo, cenoura, é esse código. Se não aparecer o código, é porque não existe na tabela aquele alimento com medida caseira cadastrado, tá bem? Então, em cenoura, o que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar, deixa eu ver, um equivalente aqui. Ó, cenoura crua, unidade média, 120 gramas. Eu vou adicionar essa do exemplo, ok? Então ele me deu um total de 40 calorias, tá bem? O que eu vou utilizar nesse grupo serão as calorias. Mas eu poderia fazer pela proteína, que eu quero que todos os alimentos aqui desse grupo tenham aquela quantidade de proteína, ou os demais nutrientes ou fibras, tá bom? Então eu vou utilizar calorias, que é o mais comum. Agora eu vou colocar o equivalente de beterraba. Então vou clicar no M. Ele já está próximo a 100 gramas, né? Então vou adicionar alguma coisa aqui, ó. Ó, a unidade 140 gramas. Ó, veja que ele me deu 68 calorias, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar, então, eu posso manipular de 2 formas. Eu posso colocar, clicando 2 vezes, 0,5, então meia beterraba, e ele já vai recalcular as gramas, perfeito? Olha lá, deu 34 calorias, está próximo. Eu vou voltar para 1. Ou eu posso fazer o quê? Manipular as gramas, né? Se eu colocar 70 calorias, equivale a meia unidade, perfeito? Então, 70 gramas, ele equivale a meia unidade. Então, eu posso manipular tanto quantidade quanto gramas, tá bom? E aqui,
como eu manipulei as gramas, eu altero clicando 2 vezes em meia unidade. Então veja só, a medida caseira, né, as listas de equivalentes, elas são um desafio para o nutricionista, para o profissional que vai calcular. E essa ferramenta visa facilitar, dando o máximo de possibilidades para manipular. Então você vai descobrir também a sua forma de trabalhar com ela. Mas veja como é interessante poder, através desses três parâmetros aqui, dessas 3 variáveis, definir as medidas caseiras, perfeito? E aqui, em acelga, eu vou colocar medida caseira. Vamos ver o que eu tenho aqui. 100 gramas está dando, olha lá, 100 gramas está dando 20 calorias. Então eu preciso, deixa eu ver, ó, tem 60 gramas aqui, ó, prato raso, né? Essa medida é interessante. Eu vou colocar, ó, vou colocar a colher de arroz cheia. Vamos colocar essa medida. Eu posso clicar 2 vezes e remover a palavra acelga, porque eu já tenho o alimento, não preciso duplicar aqui em medida caseira. Então removi essa palavra. Eu tenho 2 calorias em uma colher de arroz cheia. Eu posso indicar então 20 colheres, olha só, é muito, né? 20 colheres. Mas é só um exemplo, aqui você vai encontrar outras formas de trabalhar, né? Você pode até criar suas próprias, como eu disse, pesando, suas próprias medidas caseiras e inserir. Eu vou colocar então que ele consuma 15 colheres de arroz de acelga, olha só. 16 colheres. Fica interessante, esses ficam próximos. Então, como isso aqui é um exemplo, eu não vou entrar mais em medidas aqui para mostrar. Fechou aqui. Agora cozidos. Vamos ver como que fica. Mandioca cozida. Vou clicar no M. Vou adicionar aqui, ó, pedaço médio. Muito bom, então já me trouxe que é 100 gramas a quantidade, 125 gramas. Agora eu vou clicar aqui em cenoura cozida. Cenoura para 100 gramas, ó. A unidade cozida. Vamos ver aqui. Ó, unidade média 120 gramas, perfeito. Posso colocar 3 unidades médias cozidas, fica proporcional. Eu poderia também colocar aqui, ó, ao invés de um pedaço inteiro de mandioca cozida, colocar meio pedaço, né, 0,5. E aí eu não preciso colocar 3 cenouras, né? Coloco 2 cenouras. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir, clicar em M novamente. Ali está em torno de 60, 70 calorias. Ó, colher de arroz cheia, fatia média. Ó, vamos pôr a unidade média. Aqui então 45 calorias. Eu posso colocar 1,5. Pronto. Uma unidade inteira e meia de beterraba, tá bom? E aí eu altero aqui, ó. Uma unidade, 1,5 unidade média. Perfeito? Bom, esse é o exemplo mais prático que eu consigo explicar. Foi assim que eu imaginei essas listas. E você pode criar até 8 listas, para padronizar essas listas, né? O ideal é que você crie. Aqui eu posso colocar até que eu criei essa lista para o José, que sou eu, tá bem? Nesse exemplo. Porque a lista ela deve ser exclusiva para aquele paciente, para aquele cliente. Mas você pode criar listas padrão, né? E fazer pequenas alterações para cada cliente também. O ideal é que você encontre uma forma prática de trabalhar. A finalidade é essa. Eu vou salvar. E olha como fica interessante. Aqui eu vou clicar em lista. Perfeito. E eu tenho aqui, ó, os vegetais crus e vegetais cozidos, tá bem? Eu clico em gerar PDF. Veja só, ele já abriu aqui com o seu logo, o nome lista de substituição, a data de criação. Aqui o grupo de vegetais crus, vegetais cozidos, tá bem? Muito bom. Aqui eu clico em gerar PDF no menu superior e em limpar relatório.